Muito bom dia, família Soma. Bom dia. É para estar ligado. Alguém mutou? Não? Muito bom dia, todos bem? Bom dia. Acho que está saindo, só bem baixinho. Vê para mim aí, Dani, por favor. Que alegria, mais um culto, mais uma vez na presença do Senhor. E eu quero de imediato desejar um feliz dia da... Você não é todo mundo. Feliz dia do... Leva um casaquinho, vai fazer frio. Ou um feliz dia... Que mais? O que vocês vão fazer quando eu não estiver mais aqui? Essa é clássica, né? Ou então, mãe raiz, é assim... É aquela que diz, pode deixar, a escrava aqui faz. Que mais? Cara, e ontem nós estávamos em casa e eu fiz um cinto. Ah, você sabe, eu estou fazendo alguns artigos de couro, né? Pastor plantador tem que se virar como pode. E eu fiz um cinto. Caso alguém tenha encomenda de cintos também, depois eu mostro para vocês. Esse que eu estou usando é... Tá? Tirando o TDAH de lado, deixa eu voltar ao assunto. Ontem eu estava mostrando lá em casa, ó, o que eu fiz, ficou legal, não sei o quê. Eu gosto das coisas que eu faço, então eu faço uma propaganda enorme. E eu estava com o cinto na mão e eu falei para a Mariana, passa, minha filha. E a Mariana passou tranquilamente, assim, sabe? Plena. E foi alegre. Deus disse, olha isso, olha aí. Quando que no nosso tempo um pai e uma mãe com a cinta na mão diz, passa, e tu passaria tranquilamente? Quando? Se tu já não ia... Não, mãe, não, mãe. Minha mãe está ali dizendo, não. Até hoje a mãe insiste que eu não apanhei, ou não quase. E eu levo comigo as marcas no corpo. Feliz Dia das Mães, minhas irmãs. Que alegria, que bênção, que privilégio do Senhor é ter mães. Que privilégio do Senhor é você poder dizer que é mãe. Imagina, na série do Credo nós falamos aqui, nós temos o privilégio de ser chamado como Deus, né? O filho, a filha, quando o primeiro relacionamento na vida, ela tem com alguém a quem ela vai chamar o mesmo nome de Deus, Pai. O Pai, considerando os homens que são presentes nas famílias, né? Óbvio. Mas, em contrapartida, as mães não são menos por ser mãe. Apesar de que hoje a teologia liberal está dizendo aí que Deus tem a Deus a mãe, né? Então, tá, mas não é isso, esquece. Nós temos exemplos bíblicos também da mãe representando Deus. Isso é um privilégio, é uma alegria, uma bênção. Tanto que Deus concedeu a geração da sua imagem por meio das mães. Nós somos criados à imagem de Deus. E Deus disse, multipliquem-se, encham a terra. E Ele faz isso como? Por meio das mulheres, das mães. Isso é uma bênção. Mas eu quero ler um texto com vocês hoje que eu acho que nos remete um pouquinho a esse exemplo que a mãe carrega em si. E eu queria que vocês encontrassem aí o livro de Isaías, o livro do profeta Isaías. Se tu abrir no Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia, provavelmente tu vai achar aí ou Salmos facilmente. Se tu passar um pouquinho, tu vai achar facilmente também Isaías, que é um grande livro. É o primeiro dos profetas, então tu não deve ter muita dificuldade. E eu quero que tu encontre o livro de Isaías, o livro do profeta Isaías. Tem alguns procurando ainda. Enquanto você vai achando, eu quero enfatizar que nós continuamos na série sobre família. Nós estamos falando sobre família, né? Nós estamos numa série Família e Igreja. E hoje nós estamos somente aproveitando, né? Nós estamos matando 2 coelhos com uma cajadada. Vamos falar sobre família e vamos falar sobre as mães. Final é o Dia das Mães. Então, achou aí Isaías? Vai lá no capítulo 49, Isaías 49, versos 13 até o 16. É um dos textos bem conhecidos de Isaías, então provavelmente ao ler ele tu vai ser lembrado já
de ter ouvido, de ouvir algum sermão, enfim, da tua mãe mencionar para ti quando tu estava em casa, alguma coisa tu vai lembrar. Acharam aí Isaías 49? Amém? Então vamos lá, versículo 13. Alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Versículo 15, o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Versículo 16. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos, e as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Amém? Bendita a palavra do Senhor. Cara, tu já parou para pensar que Deus está comparando aqui o amor de mãe ao amor dele? Deus está dizendo, ainda que uma mãe esqueça do seu filho que ainda mama, eu não me esquecerei. Qual é a ênfase aqui? Ainda que uma mulher esqueça do filho que ainda mama, ou seja, é pouco provável. A gente está vendo hoje já casos mais frequentes disso, né? Mães que abandonam os filhos, mães que largam os filhos, mães que não querem, mulheres que não querem filhos. Mas a verdade é que, naturalmente, Deus colocou na mulher um amor que aponta para o amor de Deus. Um amor que lembra o amor de Deus. É óbvio, como todo ser humano, é algo que envolve pecado, é um amor que às vezes peca, é um amor que às vezes falha, mas ainda assim, é um amor que aponta para o amor de Deus. Um amor que aponta para Deus e a relação dele com a gente. Então, vamos entrar no texto um pouquinho? Para a gente entender rapidamente o que está acontecendo aqui. O Senhor está anunciando, por meio do profeta, que vai salvar o seu povo. Deus, desde o capítulo 43, por ali, já vem anunciando a vinda do servo, a vinda do Messias, a vinda daquele que vai resgatar o povo, que vai salvar o povo. É isso que está acontecendo aqui. E nós chegamos no capítulo 49, em que o servo agora, ele anuncia que salvará esse povo desesperado. Esse povo que está desesperado. Por que desesperado? Porque Israel, neste momento, o povo do sul, Judá, eles estão no exílio. Eles estão no exílio, eles estão sofrendo ataques de uma nação inimiga que está destruindo a cidade, a nação. E esse servo, ele está anunciando que ele vai restaurar Israel e as nações. Só que imagina você, numa guerra, aviões voando, bombas caindo, explodindo. Imagina se tu tá agora entre a Índia e o Paquistão ali, sabe? Imagina mais ou menos tu ali na divisa. Bomba caindo para tudo que é lado, avião voando, drone vindo com explosivo. E nesse meio tempo, alguém aparece e diz assim, tudo isso vai ser restaurado plenamente e vai haver maravilhas aqui. A pessoa não consegue imaginar isso. Ela está no meio do caos, da crise, da confusão. Ela está no meio da destruição. É isso que está acontecendo com o povo. E aqui o servo está anunciando por meio do profeta que ele vai restaurar as nações. Ele vai restituir a bem-aventurança. Ele vai devolver ao povo um período de paz. Mas não somente como havia antes, algo muito melhor. Qual é o grande problema aqui? Qual é a grande dificuldade? Porque Deus está chamando o povo para louvá-lo, olha aí versículo 13, e no 14 o povo responde como? Com incredulidade, é ou não é? Mas o povo diz, o Senhor nos abandonou. Aqui está havendo um chamado. O povo está dizendo uma coisa e Deus está contrariando o povo. O povo está dizendo, Deus nos abandonou, Deus nos largou. E Deus está contrariando, Deus está dizendo, não, louvem, exultem, se alegrem. Se mostrem alegria e louvem. Por quê? Porque Deus está dizendo aqui que a atenção dele pelo seu povo é mais intensa, o cuidado dele pelo seu povo é mais intenso, o amor dele pelo povo é mais intenso que o de uma mãe.
Deus está mostrando com isso que ele tem muito cuidado, muito zelo, muito amor pelo seu povo. Mesmo que às vezes não pareça. Então, com base nisso aqui, eu quero que nós vejamos 3 atitudes que todos nós, mas especialmente as mães, devem vencer. Todos nós precisamos vencer essas 3 atitudes aqui. A primeira delas é duvidar e reclamar. A primeira, duvidar e reclamar. Vai comigo, vamos pular um pouquinho o versículo 13, depois nós voltamos nele, ok? Deem-me licença para avançar para o 14 de imediato, e depois nós voltamos no 13. Versículo 14. Mas Sião diz, Sião aqui é o povo de Deus, ok? É o povo do Senhor. Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O povo tem uma... Tu parou para pensar que o povo aqui não está dizendo que ele acha que isso aconteceu? Eles não estão dizendo assim, parece que Deus nos abandonou. A impressão que dá é que Deus se esqueceu de nós. Não é isso que está acontecendo. Isso lembra Salmo 73, lembram? Asaf, quando está reclamando do ímpio que prospera enquanto ele passa por dificuldade, ele diz, eu tinha certeza. Às vezes, a circunstância é tão pesada que nós nos deixamos levar e tu passa a ter convicção de que o Senhor te abandonou. Tu passa a ter quase uma certeza de que Deus te esqueceu. O que é isso? É nós duvidar do que Deus afirma na sua palavra. E por causa disso nós reclamamos. O povo aqui, ele ouviu, desde o capítulo 43, desde o texto bem antes, óbvio, na época não havia capítulos, mas o povo já vem ouvindo que o servo virá, ele vai salvar, ele vai resgatar, ele vai trazer de volta, a nação será reunida ao seu território. E eles fazem o quê? Duvidam. E por causa dessa dúvida que reina no seu coração, na sua mente, eles reclamam. Mas Deus se esqueceu de mim. Deus não lembra de mim. Deus nos abandonou. Essa não é uma realidade nossa? Me diz uma coisa, minha irmã. Nunca te passou pela cabeça quando tu está educando os filhos e às vezes parece que ele não está te ouvindo, ele não quer obedecer? Não te dá essa impressão? Nunca te deu aquela dificuldade que nós, homens, às vezes já tivemos também, de pensar que parece que a gente está fazendo em vão? Eu já falei quantas vezes e continua fazendo. A impressão que dá é que tu está fazendo em vão e Deus se esqueceu. A Bíblia manda, faz desse jeito. Tu faz desse jeito, não dá certo. E nós reclamamos. Então, nós estamos vendo aqui um período em que Israel está disperso. Judá está no exílio, na Babilônia, ou está sendo levado para lá. Jerusalém está com os muros destruídos, por isso que no finalzinho do 16 Deus diz que lembra das suas muralhas. As muralhas de Jerusalém estão destruídas, depois, passarão alguns anos, voltará Neemias e vai reconstruir as muralhas. A nação está despedaçada. Está despedaçado, está destruído. A circunstância parece de abandono. E é por isso que o povo diz, mas, versículo 14, não fecha a tua Bíblia. Versículo 14, mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Tu percebe que aqui o chamado à adoração que tem no versículo 13 está sendo negado pelo povo? Versículo 13, Deus está dizendo, olha, alegrem-se, exultem, cantem de alegria. E o povo nega. E o povo diz na sequência, mas Sião diz, o Senhor me abandonou. Nós não temos por que louvar, nós não temos por que nos alegrar. Nós não temos o porquê cantar de alegria se a gente está aqui nessa terra de destruição. Ou seja, a circunstância fez com que eles duvidassem da palavra e acreditassem no que está acontecendo. Mais ou menos o que acontece com a gente. Mais ou menos o que acontece com a gente quando nós estamos passando por um período que não é bem como a gente queria. Não é de acordo com o que nós tínhamos planejado, sabe? Não sai bem do jeitinho que tu queria. E a gente reclama. Matthew Henry, ele está comentando esse texto e ele diz assim, nós não temos mais razões para questionar a sua promessa e a sua graça do que temos para questionar a sua providência e a sua justiça. Mesmo no período de dificuldade, de crise, de confusão, de caos,
mesmo naquela circunstância que parece que Deus te abandonou, tu precisa confiar na palavra dele, e não naquilo que teus olhos estão vendo, não naquilo que a circunstância está pregando para ti. A palavra de Deus é suficiente para tu confiar nela e tu te basear nela. Pode parecer caos, destruição, pode parecer que Deus abandonou, mas é mentira, porque na palavra dele isso diz que não acontece. Ele não abandona, ele não esquece. Então nós temos aqui pelo menos 3 conclusões. Tem 3 conclusões que tu e eu precisamos chegar nessa manhã quando a gente lê esse texto aqui. Primeira delas, cuida com a murmuração. Tu tem que tomar muito cuidado no dia a dia quando as coisas não saem de acordo com o planejado e tu reclama. Tu tem que tomar muito cuidado com isso. Nem sempre as coisas saem como tu imagina. Agora, sempre que as coisas não saem como tu imagina, é porque Deus quer fazer algo em ti. Nem sempre as coisas saem como tu imagina. Mas sempre que acontece isso, Deus está trabalhando em ti. Tu tá entendendo? Então tu tem que tomar cuidado com a murmuração. Na maioria das vezes, a murmuração, a reclamação, não condiz com a realidade. A maioria das vezes. Eu comentava em casa essa semana com a Su. Nós estávamos conversando sobre isso, sobre reclamação, murmuração, enfim. E eu disse, tu já parou para pensar que quando nós estamos murmurando, reclamando, a gente está observando aquela metade vazia do copo? Não, veja bem, eu estou sem roupa nova, eu não tenho roupa suficiente, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu queria aquele outro. E nós vamos reclamando. Olha bem, eu já falei 3 vezes com a minha filha, ela continua fazendo. Quando na verdade, tu tem uma filha, tu tem roupas no teu roupeiro, tu tem alimento na tua despensa, tu tem água para beber, comida para se alimentar, roupa para vestir, tu tem uma casa para morar, tu não está ao relento, tem um teto sobre a tua cabeça, tem muita coisa pela qual tu tem que agradecer e a gente acaba desprezando e a gente foca naquilo que a gente quer reclamar. É ou não é? É ou não é? Sexta-feira nós estávamos lá em casa, e foi um casal de irmãos lá em casa, e nós estávamos à mesa comendo, conversando, estava muito bom, alegre. E ontem, a Mariana, minha filha, dizendo, a Mariana num momento assim, num vislumbre eterno, ela me chamou, papai, tu já parou para pensar que a gente não tem o que pedir mais para Deus? Sabe aquela pontinha de orgulho que dá, assim, sabe? Aquele momento de um coraçãozinho de pai babão, assim, que dá aquele orgulhozinho, assim, minha filha é crente, tem esperança para ela, tô brincando. Ela já parou para pensar que a gente não tem o que pedir? Nós temos casa, a gente tem carro, a gente tem comida, a gente tem roupa, a gente tem uma cama bem quentinha, ela falou. Por que a gente não observa isso no dia a dia e levanta as mãos e de fato canta de alegria? Porque Mateus 6 fala isso, né? Jesus disse que Deus cuida, Ele é um pai e Ele dá aos seus filhos aquilo que eles precisam. Nós não temos por que nos preocuparmos. Então cuide com a murmuração. Em segundo lugar, entenda, lamento e murmuração são coisas diferentes. Lamento e reclamação são coisas diferentes. Reclamação, murmuração é aquilo que tu faz que não condiz com a realidade. É tu só vendo o que é negativo, o que é ruim, desprezando, intencional ou não, as graças de Deus e as bênçãos na tua vida. Lamento é diferente. Lamento é bíblico. Esse nós precisamos fazer quando passarmos por alguma situação que necessita, que possibilita. O lamento é tu descrever a tua situação para Deus e entregar para Ele. Senhor, parece que tu me abandonou. Parece, a impressão que dá, Senhor, é que tu se esqueceu de mim. Mas tu está falando para Ele. Tu está entregando para Ele. Tu está jogando para Deus. É Ele que está ouvindo de ti. A murmuração, a reclamação, tu faz para ti ou para os outros. E geralmente ela não condiz com a realidade.
O lamento não. O lamento tu entrega para Deus. Nós vemos isso nos Salmos. Tem um livro sobre isso, Lamentações. Amém? Em terceiro lugar, a terceira conclusão, prega para ti mesmo. Tu precisa ver isso aqui e pregar para ti mesmo. O que o povo de Israel está vendo aqui? Uma circunstância completamente fora, caótica, né? Fora do planejado. E eles acreditam nela. Quando, na verdade, eles deveriam estar pregando para si. Não, isso aqui não é o fim, não está acabado. Deus não disse que encerraria desse jeito. A palavra de Deus não diz que seria assim. Que a coisa encerraria aqui. Lembra do salmista? Lembra do que o salmista faz? Lembra? Olha só, Salmo 42, verso 11, diz assim: por que você está batida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? O salmista percebe que algo tem de errado, nem tudo está bem. O que ele faz? Ele prega para ele mesmo: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista está vendo que não está tudo bem, a circunstância não está boa, a situação não é como ele queria. E ele prega para ele. Quantas vezes tu faz isso? Tu tem o hábito de fazer isso para ti? Ou tu confia naquela situação ali ruim e, eu acho que Deus esqueceu mesmo. Deus não está nem aí para mim. Salmo 23, verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus está contigo. A verdade bíblica é: Deus não te abandona. A situação pode dar a entender, tu pode ser levado a acreditar, tu precisa pregar para ti mesmo: Deus não abandona. Deus não abandona. Cara, eu não costumo fazer isso. Eu não costumo, tu sabe disso. Repete comigo: Deus não abandona. Vamos lá. Deus não abandona. Deus não abandona. Deus não te abandona. Deus não te abandona. E tu precisa repetir isso quantas vezes for necessário, até que tu acredite. Deus não abandona. Deus não abandona. Então, tu precisa cuidar isso. Tu precisa cuidar da tua dúvida que resulta em reclamação. Em segundo lugar, o segundo cuidado, a segunda atitude que nós devemos cuidar, que nós devemos vencer, é de duvidar do amor que Deus afirma por nós. Deus afirma o amor por nós. Versículo 15, olha aí. O Senhor responde. Então Deus ouve a reclamação do povo. Deus ouve o povo dizendo que parece que ele foi abandonado. E Deus responde. Versículo 15. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Cara, que coisa linda isso aqui. Aqui Deus está olhando para as mães. Deus está se comparando, presta atenção, Deus está se comparando a uma mãe compassiva, a uma mãe amorosa, uma mãe cuidadosa. Deus se compara com uma mulher que ama os seus filhos. A Bíblia diversas vezes enfatiza a paternidade de Deus. Deus é pai, Deus cuida como um pai, Deus é um pai e dá coisas boas aos seus filhos, enfim. Mas ele também possui uma natureza materna. Deus possui uma natureza materna. Deus está aqui se identificando com as mães. Além disso, no próprio livro de Isaías, no último capítulo, capítulo 66, versículo 13, Deus diz assim: tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Deus se identifica com o amor de mãe. Deus se identifica com as mães. Deus se identifica aqui com a mulher que dá à luz, que cuida e conforta os seus filhos. Deus é esse pai, mas que se identifica com as mães. Ele é compassivo e ele cuida, e ele fortalece, e ele alimenta, e ele conforta. Bendito é o nome dele. Bendito é o nosso Deus. Ele se relaciona, ele se identifica com as mães, com as mulheres que cuidam graciosamente dos seus filhos.
O povo de Deus, ele é retratado como uma criança. O povo de Deus é, tanto aqui no texto, quanto na Bíblia toda, é retratado como uma criança. Já parou para pensar nisso? Como que se dá a tua conversão? Como que ela é chamada? Novo nascimento. Novo nascimento. O crente, quando se converte, ele é um bebezinho na fé. Ele precisa ser cuidado, alimentado, ele precisa ser acompanhado, ele precisa ser limpo. A Bíblia diz, Paulo fala aos Coríntios, o livro de Hebreus também fala que os crentes lá, eles não podiam estar comendo um alimento sólido ainda. E aquilo ali era uma chamada de atenção, porque eles já deveriam estar, mas não podiam. Eles precisavam ainda do leite, o alimento básico do bebê. A vida cristã, o povo de Deus, é retratado como uma criança que é amamentada, que é cuidada, totalmente dependente do Senhor. Nós estamos vendo aqui, diante de nós, um texto em que Deus está dizendo que Ele cuida, assim como a mãe. Ou seja, o povo é o seu bebezinho, é o seu filho. Matthew Henry ainda, comentando esse texto, ele diz assim, uma mulher cuja honra é ser tanto sexo frágil quanto sexo formoso, não pode deixar de ter compaixão de um filho que, sendo indefeso e inofensivo, é um objeto adequado de compaixão. Uma mãe, em especial, não pode deixar de preocupar-se com o próprio filho, pois é seu, é um pedaço dela, e até recentemente estava dentro dela. Uma mãe que amamenta, acima de tudo, não pode deixar de sentir ternura pelo filho. A mãe, mamãe, presta atenção aqui. Mamãezinha, presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Você aponta para Deus. Quando os teus filhos te veem, eles estão tendo uma noção de como é o cuidado e o amor de Deus. Presta atenção nisso aqui. Quando os teus filhos estão olhando para ti, mamãe, eles estão tendo um pequeno entendimento, uma pequena noção de como se dá o amor de Deus pelo seu povo. Bendito é o nome de Deus. Que coisa linda, que Deus não nos deixa sem essa noção, sem essa compreensão de quem Ele é. Tu percebe que Deus coloca isso à nossa volta? Desde o início, Deus faz isso por nós. Cara, eu acho a coisa mais linda. Eu acho lindo demais a pessoa que diz assim, eu me converti no dia tal. Sabe os testemunhos? A pessoa vai contar e diz, eu aceitei Jesus no dia tal. Eu não tenho isso. Eu não sei dizer quando foi o dia da minha conversão. Eu não sei dizer qual foi o dia em que Deus tirou um coração de pedra e colocou um coração de carne. Então o meu testemunho, nesse ponto, ele não é tão bonitinho. Mas sabe por que isso não acontece? Porque eu tive desde o início uma mãe e um pai cristãos que me ensinaram o caminho do Senhor. Esse testemunho eu tenho. Eu tenho um pai e uma mãe que apontaram para Deus, e eu estou aqui hoje pregando a palavra de Deus e sendo fiel a Deus, porque Deus achou por bem de que eu fosse assim, por causa de que lá no início eu tinha um pai e uma mãe que me conduziram por esse caminho. Eu acho a coisa mais linda a pessoa que sabe dizer assim, eu me converti no dia tal. Eu não tenho isso, mas eu tenho a infância toda, desde o meu nascimento, um lar cristão, onde eu fui ensinado. Onde desde o início eu fui apontado no caminho, na direção correta. Eu falo aqui, inúmeras vezes eu já falei, eu sou indesculpável. Indesculpável. Eu tive um pai exemplar, eu tive um avô honrado, 2 avós honrados, homens honrados. E meu sogro, homem honrado. Homem que morreu e até o fim de sua vida ele foi leal, foi fiel a uma só mulher, um homem que foi temente a Deus. Eu não tenho desculpa para fracassar, porque eu só tive exemplo bom. Tem caras que eu acho fenomenal, eu acho bom quando Deus pega caras de lares destruídos, sabe? Meu pai me abandonou, eu não tive exemplo de pai. Eu não tive um exemplo de homem dentro de casa. Eu não tive... Ok, bênção do Senhor. Eu fui o contrário. Eu tive exemplo de pai, eu tive exemplo de mãe,
eu aprendi como é ser um cristão vendo cristãos. Mamãe, tu aponta para Deus. Tu aponta para Deus. Tu está dando testemunho diário de como Deus lida com seus filhos. Tu está dando um testemunho cotidiano. Quando tu está lidando com os teus filhos, tu mostra como que Deus lida com os seus filhos. É isso que você está ensinando. A compaixão de Deus pelos seus filhos, ela excede esse da mãe. E Deus está dizendo isso aqui. Deus está dizendo, ainda que essa mãe, que essa mulher que amamenta, ela se esqueça do filho de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Deus está dizendo assim, cara, é pouco improvável uma mulher que ela está no seu domínio, ela está no domínio de si, ela não está com problema, ela não tem problema mental, ela não tem nenhuma outra dificuldade que faz ela agir de forma antinatural. A mulher, normalmente, ela vai cuidar do seu filho. Ainda assim, pode acontecer de uma mãe se esquecer do seu filho. Eu, porém, cara, eu amo esses mas de Deus, sabe? Eu, porém, não me esquecerei de você. Deus está olhando para ti hoje, nessa manhã, Ele olha no teu rostinho, nessa carinha aí, e Ele está dizendo, eu não me esqueço de você. Eu não me esquecerei de você. Bendito é esse Deus que lembra de ti diariamente. Bendito é esse Deus que lembra de nós. Ele não se esquece de nós. Ele nos guarda. Ele está sempre conosco. Ele é eterno. Ele é afetuoso. Porque Ele lembra de nós. Bendito é o nosso Deus. Deus disciplina os filhos? Sim, Deus disciplina. Deus permite que tu passe por situações que às vezes a circunstância pode dar a entender de que Ele te abandonou? Pode. Ainda assim, Ele nunca abandona. Ainda assim, Ele nunca esquece. Eu pedi para vocês repetirem, né? Deus não abandona. Deus não esquece. Repete agora. Deus não esquece. De novo. Deus não esquece. Deus não esquece de ti. Deus não esquece de ti. Deus não esquece. Ele lembra dos seus filhos. Ele pode agir com disciplina às vezes para o teu bem. Isso não quer dizer que Ele te abandonou. Isso não quer dizer que Ele te esqueceu. Amém? Em terceiro lugar, e último, a terceira atitude que nós devemos cuidar e vencer é duvidar do amor que Deus comprova por nós. Então, Deus afirma o seu amor por nós, mas Ele também comprova o amor dele por nós. Olha o versículo 16 aí. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. O que está sendo lembrado aqui, tu já deve ter lido aí o livro de Êxodo, Levítico. Tu lembra que o sacerdote ele carregava os nomes das tribos, lembra? No peitoral e nos ombros. Ele carregava isso. Ele carregava até a parte interior do templo, do tabernáculo. Ele levava, Êxodo capítulo 28, se eu não me engano, fala isso. Então, aqui Deus está dizendo que não só ele carrega como sacerdote, ele está dizendo que ele tem o teu nome gravado na sua mão. O nome teu, meu, do seu povo, está gravado nas palmas das mãos de Deus. É por isso que Ele não esquece. Tu entende? É por isso que Ele não esquece. É claro, é um antropomorfismo, mas a ideia aqui é de que Deus não esquece. Por quê? Porque aqui o gravei é um termo que é usado para esculpir. Sabe a rocha, o mármore, que era usado para fazer uma estátua, fazer qualquer coisa? É essa expressão. Deus está dizendo que Ele esculpiu o teu nome na mão dele. Ele esculpiu, Ele gravou na pedra, de onde não sai.
Ele gravou o teu nome como se grava na rocha, sabe? Que depois não sai mais. É isso que Deus está dizendo. Gravei aqui é esculpir, remete à permanência. É algo de onde não sai mais. Jesus vai falar em João 10 que Deus nós estamos na mão dele e nós estamos na mão do Pai, lembra? Ele diz, ninguém pode tirar de lá. Nós estamos na mão de Deus. E ninguém tira. Ninguém apaga esse nosso nome da palma da mão de Deus. Ninguém apaga o nosso nome de onde Deus gravou esse nome. Nós estamos vendo aqui que Deus está usando isso aqui como um sinal da aliança dele pelo seu povo. Esse sinal que era usado no culto pelo sacerdote, levando o nome do povo no peitoral, nos ombros. Agora Deus está mostrando que essa aliança vai além disso. Não é só uma formalidade cultica. Deus está dizendo, não, isso está de fato gravado na mão dele. Está gravado. A aliança, então, vai além de uma mera formalidade e passa a ser algo que pertence a Deus, faz parte de Deus. Nós estamos em Deus. Nós somos de Deus. Tu está entendendo? É isso que está sendo lembrado a nós aqui. Esse sinal, esse nome gravado na palma da mão de Deus é um sinal. Nós devemos, por isso, Deuteronômio 6, lembram? Gravar a lei do Senhor e carregar na nossa testa e nos nossos punhos. Lembra que a lei mandava fazer isso? Assim como Deus grava o nosso nome na palma da mão dele, nós gravamos a lei, a palavra de Deus em nós. É uma aliança que está sendo feita. E Deus está lembrando essa aliança aqui. Aqueles que me pertencem, aqueles que têm aliança comigo, estão na palma da minha mão. E eu sei que eles carregam a minha palavra em si. Você entendeu por que o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti? Ele gravou. É o que nós temos que fazer. Se tu de fato é filho de Deus, se tu tem certeza do amor de Deus por ti, se tu sabe que Deus não te abandona, Deus não te esquece, tu grava a lei dele em ti. Tu grava isso aqui. Tu guarda contigo. Tu vive isso aqui. Amém? Deus está mostrando isso para nós. É razão ou não é? É razão suficiente ou não é para a gente se alegrar isso aqui? É ou não é? É razão para a gente se alegrar ou não? Vamos além? Mais do que alegria. É razão para a gente exultar ou não é? É razão ou não é para a gente cantar de alegria? Não é o que ele fala no versículo 13? Alegrem-se, ó céus, exultem, ó terra, e vocês montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Deus está olhando para o seu povo e Ele está pegando, e como eu faço com as minhas filhas, de pegar elas, pegar o rostinho delas e botar bem pertinho do meu e dizer, tu é o amor da minha vida, tu é o amor da minha vida, o papai te ama, eu te amo. Deus está olhando para o nosso rosto aqui e dizendo, eu te amo. Sabe a mãe que ama o amor mais profundo do mundo? Eu amo mais do que ela. Sabe aquela mãe que pode até vir a esquecer do filho? Eu não me esqueço de você. Deus está fazendo isso. Ele está pegando como um pai que pega o filho com todo carinho e bota o seu rosto bem pertinho do dele. É motivo ou não é para se alegrar? Deus está dizendo, eu te amo. Eu te amo. Eu não me esqueço de ti. Eu não me esqueço, eu gravei o teu nome aqui. Eu gravei o teu nome aqui. Eu gravei o teu nome. Alegre-se, meu irmão. Alegre-se, minha irmã. Isso é motivo de alegria. É motivo para a gente exultar. É motivo para a gente cantar de alegria. É motivo para nós termos qualquer circunstância diante de nós, seja triste, seja caótica, seja o que for, e ainda assim nos alegrarmos. É motivo das pessoas olharem para nós e dizer, parece um louquinho, olha o que está passando, e ainda assim é alegre. Olha tudo que está sofrendo e é alegre. Como isso? De onde vem isso? Deus gravou o teu e o meu nome na palma da mão dele. Alegre-te, meu irmão. Te alegra, minha irmã. Deus te ama. E Ele está dizendo isso aqui. Eu te amo. Eu te amo. Alegre-se. Nós temos motivo para nos alegrar. Nós temos razão para nos alegrar.
Primeira razão é porque Deus já realizou esse amor. Deus já realizou esse amor. Tu percebe isso? O amor que Deus está prometendo aqui, Ele já realizou na cruz do Calvário. É um amor que já está resolvido. É um amor que de fato está consumado. Ele já realizou isso aqui. Entende então por que Deus não só afirma o seu amor, mas Ele comprova o seu amor? Ele comprova o amor dele. Deus ama os seus filhos a ponto de enviar o seu filho para morrer por nós. Que pai é esse? Que pai é esse? Que bota um filho a morrer porque ama tanto aqueles outros filhos que estão tão rebeldes a ponto de ser inimigos dele. Tu entende por que o amor de mãe só aponta para o amor de Deus? Não tem como comparar uma coisa com ela. Não tem como comparar. É muito além. Em segundo lugar, Deus prova o seu amor. Então Deus já realizou o seu amor. Alegre-se. Mas tem mais razão para se alegrar. Segunda delas, porque Deus prova esse amor. Deus comprova o amor dele. Ele não só afirma, não é um amor só da boca para fora. É um amor que se revela em atitudes. É um amor que se revela em comprovação. Paulo fala isso, Romanos 5, verso 8, Paulo diz assim, escrevendo aos Romanos, ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda nós éramos pecadores. Deus prova o seu amor. Deus prova o amor dele por mim e por ti. Deus prova. Eu te amo. Ah, mas tu tem como provar? Tenho. Eu tenho como provar. Lá na cruz, teve um dia, naquela cruz, que o meu filho foi enviado para morrer por ti. Isso é prova que eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu provo o que eu estou falando. Eu te amo e eu posso provar. Bendito é o nosso Deus. Bendito é o nosso Deus. E em terceiro lugar, te alegra, meu irmão, te alegra, porque Deus te ama com um amor violento e eterno. Deus te ama com um amor violento e eterno. O amor de Deus não é um amor prometido só, não é algo teórico, não é uma coisa frouxa, não é um amorzinho da cultura hoje. O amor de Deus é violento. O amor de Deus é capaz de esmagar o filho dele por mim e por você. O profeta diz, e a Deus agradou moê-lo. O amor de Deus é violento. Salmo 23, eu mencionei antes aqui, o salmista fala, mas eu sei que a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É assim ou não é? Sabia que o termo ali correto não é seguir? O termo não é seguir, é perseguir. O que o salmista está dizendo é que essa graça, essa misericórdia, esse amor de Deus é tão grande que é impossível tu escapar dele. É impossível. Aonde tu for, ele vai atrás. Aonde tu vai, ele te segue. Aonde tu vai, ele te persegue. Não tem como tu escapar desse amor. Não tem como escapar desse amor. E mais, Romanos 8, eu quero ler para ti, Romanos 8, 35 ou 39. Paulo ainda está escrevendo, ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, Paulo não tem dúvida, não é agora a circunstância ruim que comprova algo, Deus me abandonou. Não, a certeza do cristão é o contrário, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Não pode nos separar do amor de Deus.
Não pode, não pode, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Que amor violento esse aqui! Que amor perseguidor é esse aqui! Que amor terrível é esse aqui! Que não deixa tu escapar! Porque há um momento ou outro que a gente tem a tendência de escapar. Se dependesse de nós, a gente escaparia. A gente ia embora. E Deus não deixa. Ele vai e pega de volta. Ele vai e traz de volta. Sabe aquela mãe que aguenta as rebeldias do seu filho? Sabe aquela mãe que suporta as desobediências do filho? Ela só aponta, é só uma pontinha mostrando como que é mais ou menos a forma grandiosa como Deus nos tolera, como Deus nos ama, como Deus nos suporta. Que amor é esse? Tu entende por que a gente canta? Então, se isso não for amor, o oceano secou. Secou, não tem estrela no céu, é impossível, não existe algo assim. Se isso não é amor, o que é? Fica de pé. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero encerrar dizendo para ti aqui, minha irmã, isso que Deus colocou em ti, isso que Deus colocou no teu coração, esse amor pelos filhos, esse zelo pela casa, esse carinho pelos filhos, não é à toa, não é acaso. Deus quer algo com isso, é intencional, Ele fez de propósito. Isso quer dizer que, presta atenção, isso quer dizer que tu tem um poder extraordinário nas mãos. Toda mãe tem um poder extraordinário nas mãos. Toda mãe, toda e cada mãe tem o poder, presta atenção, toda e cada mãe tem o poder de transformar o mundo. Tu pode transformar o mundo. Imagina uma mãe piedosa, uma mãe que aponta para Deus, uma mãe que, mesmo no seu pecado, ela mostra arrependimento, confiança no Senhor, dependência de Deus. Imagina o poder de uma mãe assim. Imagina o poder que Deus te concedeu ao criar filhos de uma forma tão amorosa que lembra, que remete o amor dele. É ou não é razão para a gente se alegrar? É ou não é? Para a gente exultar de alegria. É ou não é? Vamos orar? Bendito Deus. Coisa boa, Senhor, ser lembrado. Às vezes a gente tem a tendência de esquecer, Senhor. Às vezes nós temos a tendência de esquecer. Às vezes a gente tem a tendência de duvidar. Às vezes a gente tem a tendência, Senhor, de não acreditar no Teu amor. A gente tem a tendência, Senhor, de desprezar o Teu amor. E eu quero nessa manhã aqui, Senhor, pedir que Tu nos ajude para que esse amor que Tu tem por nós seja uma constante na nossa memória, seja constantemente lembrado por nós, a fim de que nós venhamos tanto nos voltar mais para Ti, a cada dia nos convertermos mais a Ti, mas que também nós possamos remeter a Ti. Abençoe, Senhor, as mulheres que estão aqui. Abençoe, Senhor, as mamães que estão aqui. Faz com que haja, Senhor, cada dia mais amor intenso por seus filhos, de forma que esse amor testemunhe, testifique do Teu amor. Faz, Senhor, com que nas nossas casas, nas casas de cada um que aqui estão, haja ternura, haja compaixão, haja afeto, haja cuidado, haja zelo, haja amor, e que isso só sirva para testemunhar do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu zelo, da Tua ternura, do Teu amor.
Em nome de Jesus eu peço, Senhor, eu clamo a Ti nesta manhã. Abençoe a cada mulher que está aqui. E impeça, Deus, que a cultura venha com suas mentiras e as enrede, e as deixe enredadas pelas mentiras da cultura, pelas mentiras do diabo, de que hoje não é um tempo bom para termos filhos, de que não é bom ter muitos filhos, de que filhos dão trabalho, de que filhos são um empecilho para a carreira tão desejada. Ó Senhor, derruba, que caia por terra essas mentiras do mundo e que nós venhamos confiar na Tua palavra, que nós venhamos confiar, Senhor, na Tua bendita e santa palavra, que nós venhamos confiar, Senhor, naquilo que Tu nos garante, naquilo que Tu nos promete, naquilo que Tu comprova. Ajude-nos, Senhor, ajude-nos, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa compreensão bíblica para que essa verdade dita aqui venha ter um lugar, venha encontrar um lugar e criar raízes no nosso coração. Em nome de Jesus eu peço a Ti, torne essa verdade algo que nos cative a mente, algo que domine a nossa forma de pensar, algo que molde a nossa forma de viver e que o nosso viver dê testemunho do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. É no nome de Jesus que eu te agradeço. Bendito seja o teu nome, Senhor. Tu que nos salvou, tu que nos resgatou e tu que não nos deixa esquecer do quanto tu nos ama. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Aplaude o nome do Senhor.